A causa animal em pauta com a doutora Anaís Araújo. Rádio Tamandaré, 100% Jesus. Todas as terças-feiras, aqui no Amanhecendo com Cristo, nós temos o quadro A Causa Animal em Pauta, com a doutora Anaís Araújo. Bom dia, doutora Anaís. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tamandaré. Hoje eu trouxe uma convidada especial, que é a doutora Maíra Meira, médica veterinária, que foca na parte integralista da medicina veterinária. E vamos falar um pouco sobre a parte comportamental dos animais. Vou deixar que a doutora Maíra se apresente de melhor forma e vou fazer algumas perguntas que são bem pertinentes, que todos têm muitas dúvidas. Doutora Maíra, a palavra é sua. Bom dia, doutora Anaís. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tamandaré. Bom dia, uma doutora. Alegria poder conversar com vocês e falar, né, dessa parte importante, comportamental também. Então, eu sou médica veterinária pelo FRPE, foco em acupuntura e medicina integrativa. Então, isso quer dizer que é um olhar mais amplo, né, e, inclusive com plantas medicinais, fitoterapia. E eu também sou professora na Unibra, no curso veterinário. Eu procuro sempre, inclusive, sensibilizar meus alunos para esse olhar do comportamento também, do emocional dos animais, né? A gente precisa integrar a todo o conhecimento que já temos em relação à medicina convencional. Então é isso, eu estou à disposição. Doutora Maíra, recentemente a gente tem visto muitos casos de pitbulls, envolvendo a questão de ataques de pitbulls. Algumas pessoas estão recriminando, né, discriminando a raça pitbull, dizendo que são raças agressivas. E gostaria de saber essa questão, né, da opinião sobre a raça pitbull, porque na minha concepção, independente de qualquer raça, a responsabilidade é do tutor, é de quem cria. Então, o ponto viés da senhora da parte comportamental, gostaria que discorresse um pouco essa questão do pitbull, do comportamento agressivo que a gente tanto fala, que a sociedade tanto fala. De fato, a gente não pode ficar indiferente aos casos que acontecem desde sempre, né, que envolvem, em sua maioria, cães como Pitbull ou Rottweiler, pastor alemão, mais o da raça Pitbull. E é muito importante trazer que a raça não determina o comportamento, a raça não determina ataques como esse. Então, eu costumo dizer que um pincher, se for mal criado, mal manejado, criado em um ambiente estressante, em um ambiente privado de ser atendido na sua normalidade em relação à sua espécie, ele também pode se tornar um cão bastante agressivo. A diferença é que não vai ter um desfecho tão importante no sentido de mordida, por causa, obviamente, do tamanho da boca dele, né, e da força que ele tem. Mas não é por causa disso, do tamanho de um cão, que a gente vai colocar responsabilidade sobre ele. De fato, eu concordo e eu vejo na minha prática cães de todas as raças grandes. Eu recebo muitos animais de raças grandes, porque eu sou acupunturista, então eles têm muitos problemas ortopédicos, né, de coluna, de articulação, por causa do peso. E cães que nunca me viram na vida e super dóceis, inclusive o Pitbull. De me ver de primeira vez assim e reagir comigo como qualquer cão que a gente encontra na rua e alisa a cabeça. Então a gente precisa levar para a sociedade essa responsabilidade de olhar por que esse cão chegou a esse ponto, né? E de fato responsabilizar quem é o responsável, que no caso foi quem criou, foi quem manejou. Não tenho dúvida nenhuma disso. Certo. Muitas pessoas questionam, já houve questionamento, se era possível praticar eutanásia em um animal pelo simples fato de ele ser agressivo. O que é que a senhora tem a nos dizer sobre isso? A eutanásia é um tema muito sensível, né? Porque a gente tem essa liberdade, de fato,
de cogitar isso, diferente dos humanos, né? A gente não faz aqui no Brasil, não existe possibilidade de eutanásia em humanos, diferente da medicina veterinária, que era de uma forma mais solta. Então a gente tinha, digamos, liberdade total. Tem um tutor que não quer mais criar, fazia eutanásia, não tinha uma fiscalização mais severa em relação a isso. Então, com o tempo, com muita pressão da sociedade, né, civil, da parte jurídica, e aí foi se organizando para a gente ter legislação que realmente fecha no sentido de continua sendo a avaliação do médico veterinário, apesar de ter uma regulação bem definida em relação ao CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, e aí há algumas diferenças em relações estaduais, que é o CRMV, Conselho Regional, e o veterinário ele vai avaliar principalmente em relação a doenças não curáveis, doenças não tratáveis. Então tem que ter muito claro em que não há um prognóstico, quer dizer, não há uma possibilidade de retorno ao bem-estar, de retorno a uma qualidade de vida. Então o veterinário ele vai avaliar se é possível que esse animal volte a ter qualidade de vida. E se essa patologia, essa doença, esse acometimento de saúde, ele consegue ser reversível em alguma forma, de maneira que esse animal continue bem, inclusive durante o tratamento. Não adianta também submeter o animal a tratamentos severos, que vão combater aquela doença, mas ele nesse processo inteiro vai estar em sofrimento. E aí ele pode cogitar uma eutanásia sim. No caso de comportamento, aí é que a coisa tem que ser muito bem avaliada, porque tem que ter uma conotação de perigo à sociedade, de perigo àquela família. Isso não tira a responsabilidade de quem manejou, né? Por que esse animal chegou naquele nível em que precisa de uma eutanásia? Eu sei que existe um clamor social no sentido, tem ataques sérios que desfiguram pessoas, né? Não tô sendo insensível a isso. Mas é preciso se falar que esse animal, para ter chegado nesse ponto, pode ser que ele mudando de ambiente, por exemplo, fazendo um treinamento, fazendo algo direcionado, ele possa sair daquele nível de estresse e se tornar um animal sociável novamente. Pode ser que não também, né? Que tenha realmente um comportamento que não consiga mais reverter. Então, um animal adulto extremamente agressivo, que ninguém consegue chegar, digamos, virou feral, né? Aquele animal que fica fera de verdade, como se fosse um animal selvagem, digamos, fazendo um comparativo a uma onça, você não consegue mais manejar. Pode ser, pode, mas isso precisa ser muito bem avaliado, não pode ser banalizado. É um animal bravo, vai fazer eutanásia, de forma alguma. Então tem uma responsabilidade grande aí do veterinário, da equipe que vai decidir se é possível e se realmente a única possibilidade é a eutanásia. Certo, doutora. É um tema bastante delicado, né? E polêmico. Não sei se a senhora acompanhou o recente caso de Petrolina, em que 3 pitbulls foram resgatados, colocados no CCZ de lá, que é equivalente ao CVA daqui, de Recife, e que há relatos da população de que esses 3 pitbulls eram extremamente dóceis, estavam extremamente saudáveis ao chegar ao local, e há relatos em que eles se soltaram, certo, e agrediram um cão, e foi dito pela coordenação de lá, da parte técnica, que esses animais seriam eutanasiados. Mas os relatos da população é que esses animais, de fato, com pessoas, eles são dóceis. Como isso viralizou em rede social, foi dito primeiramente de que, através que tinha laudos, que era para eutanasiar, depois foi dito que não existiam esses laudos, e ficou uma questão bem delicada. E, através da sua fala, a senhora respondeu que é uma questão delicada, né? Porque se fala da parte comportamental. A partir do momento que os animais são agressivos com outros e não com humanos, aí acredito que possa fazer um trabalho, não é isso, doutora? Pois é, então isso já alivia bastante o manejo, né? É natural que algumas raças sejam mais territorialistas, e isso inclui o Pitbull, inclui Rottweiler também. Então,
além de raças, há também indivíduos, mas é muito comum o relato de que Pitbull não tem essa mesma facilidade de aceitar outros animais, ou cão ou gato, por exemplo. Então a gente tem que ter cuidado e sempre orienta para quem tem, para evitar levar, né, um animal novo para casa, por exemplo, porque de fato eles são territorialistas. E eles resolvem, como é que eles resolvem? É natural da espécie, eles resolvem, né, diferentemente da gente. O humano resolve de uma forma, o animal naturalmente vai resolver com ataque, né? É a forma do canino. E aí, nesse caso, que chegou para mim, sim, um vídeo de uma pessoa falando, né? E aí acabou que chegou para mim, eu vi se esses animais têm um manejo facilitado com humanos, o correto seria que a prefeitura fizesse a orientação de uma adoção, né? Já que eles são adaptáveis a humanos. Então, não tem uma justificativa de maneira alguma de eutanásia. Obviamente que esses próximos tutores seriam informados dessa incompatibilidade com animais, pelo menos temporária, pode ser que seja algo reversível, né? Então, se tivesse, a seleção seria, por exemplo, tutores que não tivessem outros animais para evitar possíveis ataques, né? Isso tem que ter o veterinário à frente para avaliar tudo isso. A anamnese comportamental é um tipo de avaliação. Feito a gente faz a anamnese clínica, a gente faz uma anamnese comportamental, né, e se responsabiliza lá e vê todas as possibilidades. E a última vai ser a eutanásia. De fato, é a última. Dá licença, doutora Anaís e doutora... Sim, pode falar. Pois não, pastor Mário. Muito importante a fala das senhoras neste momento, porque recentemente um ouvinte meu, ele... me pediu até uma orientação jurídica e eu encaminhei alguns colegas para ajudá-lo, porque uma cadela dele saiu do quintal e um outro animal, um pitbull inclusive, né, da vizinha, atacou a cadelinha dele. A senhora está me dizendo que o pitbull, achei interessante, ele é territorialista, né? E faz atacar outros animais. Isso, ou seja, isso já é da espécie, né? A minha pergunta é, até que ponto o tutor é responsável por essa agressão? Uma vez que a senhora acabou de explicar que é da natureza do animal se defender assim, atacando, né? Ou defender o seu território atacando, né? Isso acho que a doutora Anaís ela pode responder melhor, porque entra a parte jurídica, né? Uhum. Mas quem adquire raça grande, eu, por exemplo, eu tenho um pastor alemão. Os meus cuidados são diferentes de quem tem um shih tzu, né? Isso, né? A gente tem que considerar o comportamento, no momento, né, em que vai criar um animal de porte grande, que no mínimo a pessoa vai tomar um super susto se o portão abrir e minha cadela não tiver no canil, né? Diferente de um X que vai fazer... Então, quem tem um animal de porte grande, desde o primeiro momento, vai saber desse cuidado redobrado. Até porque entra lá na classificação de animais de grande porte. Ou seja, então, com certeza é a responsabilidade do tutor. Ou seja, o tutor... de saber, inclusive, a tendência da raça, né? Tem uma tendência, tem um caminho a se trilhar. Cada raça tem suas especificidades. Ou seja, o tutor ele precisa conhecer, né, a personalidade, digamos assim, do seu animal, porque é isso que vai ditar o seu comportamento, né? Inclusive, exatamente, suas necessidades. Tem animais que precisam, raças que precisam de mais passeio, raças que precisam de mais exercício. Então, tem as diferenças entre raças. Apesar da mesma espécie, todos serem cães, eles têm necessidades diferentes. Então, um pitbull, por exemplo, ele tem uma musculatura muito definida, ele precisa de movimento, ele precisa de brincadeira desde sempre. Ele tem uma energia naturalmente acumulada. Ele é todo fortinho, né? Parece que ele faz musculação. Então, quanto mais ele é estimulado a essa energia, a brincadeira, naturalmente ele vai ser um cão que usou essa energia para o lado positivo e não ficar com essa energia acumulada, né? Então, esse animal, por exemplo, que atacou essa moça, ele tinha uma bola, ele tinha uma brincadeira, ele corria, né? Ele era levado para passear, nem que fosse levado com focinheira para garantir segurança. Também é uma responsabilidade de quem cria cachorro grande, né?
para as pessoas se sentirem mais seguras, mesmo que seja dócil, é uma responsabilidade do tutor, né? Levar essa segurança para as pessoas que estão na rua. Mas a parte jurídica, acho que a doutora Anaís pode discorrer melhor, né? Sobre a tutela, né? A tutela. A senhora nos responde, doutora Anaís? Existe uma responsabilidade civil em que, se gerou algum dano, seja material ou até mesmo moral, o tutor ele é responsável de efetuar o pagamento, certo? A gente hoje em dia se discute não apenas do dano moral em relação ao dono do animal que foi vítima, mas em relação até ao próprio animal. Já tem precedente jurídico no sul do país, em que animais recebem dano moral. Então, o viés jurídico é esse. Se ele acionar a justiça, caso não tente uma conciliação, a dona do pitbull vai ser obrigada a arcar com os custos que ele teve, seja material. Cabe também dano moral para o tutor foi uma poodle, né, se eu não entendi errado. Para o tutor da poodle e para a própria poodle. Foi um pitbull que atacou a cachorrinha do colega. E interessante essa fala também da doutora Mayra sobre o ambiente, né, que vai servir de gatilho para o comportamento do animal. Como, por exemplo, o fome, que é um dos traços de maus tratos, pode levá-lo a tornar-se um animal agressivo, né? Aflorar esse comportamento dele, né? Porque os maus tratos, eles não se restringem à água, à comida, a abrigo, né? Às vezes o animal está super bem nutrido, super bem tratado, não tem ectoparasita, mas ele não tem liberdade, por exemplo, de espaço suficiente para aquela raça. Ele se percebe um comportamento de ansiedade, né, de confinamento. Então, isso está dentro dos pilares, inclusive, do bem-estar. Tá certo, doutora Mara. Doutora Anaís, fique à vontade, minha querida. Tá certo. Maíra, eu não sei se você chegou a ver o caso de Rondônia, que uma tutora teve os lábios arrancados pela raça Chow Chow. Você chegou a ver esse caso? Sim, apareceu para mim também. Pronto, porque pelo que eu li ali, era um cão agressivo com pessoas também. Não tinha, na verdade, muitos detalhes na reportagem. Mas dentro daquele contexto todo que você falou, se não existe uma sociabilidade, realmente, em último caso, seria, de fato, o caso de realizar a eutanásia, né? Se o manejo deu certo, digamos, em relação ao animal. Porque animais adultos, nem sempre a gente consegue mexer muito aí, né, com essas características, porque já está mais ou menos que formado. E aí, por se tornar de um cachorro que tem um poder de um resultado final complicado, que é o caso de um pitbull, que ele lhe morde e arranca um pedaço, né, de mão, de braço, de boca, como foi o caso, de fato tem que se pensar nessa possibilidade, porque quem é que vai conseguir chegar perto desse animal, inclusive dar qualidade de vida a ele? Ele vai ficar confinado numa baia a vida inteira, né? Aí você coloca na balança e, em última instância, se pensa no desfecho de eutanásia, obviamente seguindo os critérios, né, de como devem ser feitos por um profissional. Mas ela relata, pelo que eu vi, a tutora, de que ele tinha um ciúme excessivo. O Chow Chow, ele também é uma raça que a gente percebe que tem uma intolerância a outros animais, ele tem sinais de agressividade naturais, então se não for bem manejado, também pode se envolver nesse tipo de ocorrência. Não quer dizer que todos são, de forma alguma. A gente volta aí para a mesma teoria do pitbull. Um Chow Chow bem manejado, ele vai ser um cão sociável, entende? Então, de fato, houve alguma falha aí. Talvez desde pequenininho não conseguiram cortar da maneira correta, encaminhar, mas precisa ter uma avaliação minuciosa para entender. E no fim das contas, se não é possível fazer uma nova adoção, porque muito provavelmente essa família deve ter ficado apavorada, né? Se pensar assim numa eutanásia, em última instância.
Doutora Maíra, muito obrigada por todos os esclarecimentos em relação à parte comportamental, em relação à eutanásia. Só para finalizar aqui, é importante a gente falar também sobre a legislação da Lei 14.228 de 2021, que coloca como ponto, é uma lei que proíbe a eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonose, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, mas essa legislação não é que ela proíba na totalidade, tá, gente? Muita gente pensa isso. Ela proíbe porque antigamente fazia-se o extermínio, vou usar essa palavra, de animais saudáveis nas famosas conhecidas como carrocinhas. Então, a eutanásia é viável, a doutora já falou, mas desde que preencha os requisitos, né, que vai ser avaliado pelo médico veterinário, porque o profissional, que é o único que pode avaliar o caso para dizer se é indicativo de eutanásia, é o médico veterinário. Ele que vai avaliar, vai dar o laudo e tudo mais, porque infelizmente eu escuto também muito tutor dizendo, porque eu vou fazer eutanásia. Não é assim que as coisas funcionam. Isso. Então, tem alguma coisa a acrescentar, doutora Maíra? Não, eu acho que foi bem esclarecedor, né, para os ouvintes. É sempre importante a gente trazer esses temas, porque sempre tem casos, né, parecidos, e principalmente sensibilizar aí que a culpa não é do animal. A culpa nunca é do animal. Se eu estou usando, eu não sei se eu estou usando o termo correto no sentido de culpa, mas a culpa, da forma que a gente usa, né, de forma popular, a culpa nunca é do animal, independente da raça. Exatamente. Quero agradecer a todos, agradecer a doutora Maíra por ter aceitado o convite. Pastor Amaro, muito obrigada. Obrigado, e pela participação de sempre. Obrigado, doutora Nair, doutora Maíra, aqui no quadro Causa Animal em Pauta.